Oi pessoal, então continuarei nosso material sobre JSF Prime Face. Então, só lembrando aí que o meu ambiente de trabalho, eu estou dando uma alterada nele, então por enquanto ele vai estar um pouquinho diferente aí os vídeos, mas já isso tudo normaliza, beleza? Então, continuando, a gente tinha parado na parte de criação do repositório, então aqui está a minha interface de criação do repositório. Eu vou agora configurar o nosso projeto para poder acessar o nosso banco de dados que nós criamos. Então vou vir aqui dentro da pasta SRC Main Resource, vou colocar meta -inf. Dentro desse meta-inf, eu vou criar aqui um arquivo chamado persistence.xml. Nesse arquivo, pessoal, eu vou colocar o seguinte conteúdo. Eu vou pegar aqui do Codeplex para que vocês possam acompanhar de uma forma mais direta aqui esse conteúdo. Então vou copiar aqui esse persistence e já eu explico para vocês o que é esse conteúdo. Então aqui eu estou colocando, eu vou tirar esse código aqui e vou deixar só de categoria. Então aqui eu estou definindo nesse persistence quais são as minhas entidades do meu código. Eu poderia até colocar isso para escanear automático, mas de acordo com alguns projetos, às vezes pode ser que não dá certo efetivamente, então às vezes dá alguns errinhos. Então nesse persistence eu vou colocar aqui qual que é o mapeamento de todas as minhas entidades. Nesse caso eu tenho que colocar até esse abstract persistable, porque ele é herdado pelas nossas classes, então a gente tem que colocar ele também, porque ele, se a gente lembrar que a nossa category entity dentro do base entity, ele herda aqui o abstract persistable, por isso que eu tenho de vir aqui e colocar ele. Lembrando, pessoal, uma forma bem fácil de vocês saberem o que colocar aqui dentro do persistence, tem de vir aqui, ó, exceto esse abstract persistable, que é isso aqui não muda, então a gente tem que colocar aqui todas as nossas entidades. Então tem de vir aqui, ó, copiar. Eu posso simplesmente clicar com o botão direito sobre o nome da classe e clicar copy, qualified name, e depois colocar aqui o nome da minha entidade. Eu posso vir aqui também, copiar o pacote, copiar também o nome da entidade e colocar aqui. Mas copy qualified name é bem mais rápido e não tem, bem menor a chance de erros. Beleza? Então aqui eu estou colocando as minhas entidades que eu estou mapeando como sendo referente a mapeamento do meu banco. Beleza? Nesse caso aqui eu vou colocar inicialmente só isso. E aqui eu estou definindo qual que é o meu banco, o dialeto do meu banco, que no caso é o MySQL. Beleza? Então feito isso, eu tenho mais uma configuração que eu tenho de colocar aqui, que é aqui dentro desse carinha aqui, ó, dentro do CTX WPattern Framework JSF Prime Face, eu tenho de colocar aqui a configuração para o acesso ao meu banco. Beleza, pessoal? Então aqui eu vou vir aqui, ó, e copiar aqui todo esse código e vou colar aqui e vou explicar aqui para vocês. Então, o que eu tenho? Esse cabeçalho aqui a gente já tinha, esse componente scan corresponde a um pacote base que a gente vai escanear o nosso projeto. Então, é desse ponto do Prime Face para frente, beleza? Então, tomem cuidado, se o projeto de vocês alterar o nome do pacote, aí vocês têm de vir aqui e colocar o pacote base para o Spring poder escanear o projeto de vocês e fazer o trabalho de injeção de dependências. Lembrando, se vocês tiverem dúvidas sobre o Spring, busquem informações lá no meu blog, no YouTube, que vocês vão conseguir achar uma explicação específica só sobre o Spring, beleza? Outra configuração que nós temos aqui é esse JPA Repositories. Eu tenho de indicar qual que é o pacote onde estão os meus repositórios. Então, nesse caso, é exatamente esse pacote aqui, ó. Então, esse pacote que tem de colocar ele aqui, indicando efetivamente qual que é o local onde estão os meus repositórios. O Entity Manager, eu tenho de indicar aqui
o cara que vai cuidar da gerência das minhas entidades. Nesse caso aqui, pessoal, vocês não precisam alterar nada desse código aqui, beleza? Eu não vou entrar em detalhes aqui efetivamente não. Esse Transaction Manager também vocês não precisam fazer nenhuma alteração nele. E esse Data Source corresponde aos parâmetros para acessar o nosso banco. Então aqui eu estou definindo qual que é o driver para acessar o meu banco. Então no caso aqui é o MySQL, então o driver do MySQL. Observem que aqui, ó, pessoal, se eu vier aqui acessar essa classe aqui, essa classe ela está dentro, então, lá das minhas dependências, dentro do arquivo MySQL Connector Java. Então, dentro desse jar, eu tenho efetivamente esse caminho aqui, essa classe, beleza? Então, isso aqui só está disponível aqui no nosso projeto, porque eu vim aqui no pom.xml e coloquei aquele driver, aquela dependência do MySQL. Aqui eu tenho de definir também o caminho onde está o meu banco. Então aqui eu estou colocando localhost na porta 3306 e o meu banco aqui é o JSF Prime Face, beleza? Então lembrando, localhost aqui eu poderia ter colocado 127.0.0.1. Só tomem cuidado que às vezes testem os dois localhost e o 127, que às vezes pode dar algumas diferencinhas. Eu não vou chegar a entrar em detalhes agora. Essa porta aqui corresponde à porta do meu banco. Então se vocês forem ver aqui, ó, localhost e a porta 3306, então por aqui vocês conseguem ver qual que é o caminho e qual que é a porta. O banco é exatamente esse aqui que nós criamos, então é o JSF underline Prime Face, e que o usuário wpattern senha 123456. Tranquilo? Então aqui já está configurado o nosso projeto para acessar o banco. Só pontos importantes. Então o que altera efetivamente no projeto aí de vocês? Possivelmente o pacote base do projeto de vocês, onde estão os repositórios, o pacote dos repositórios, e esses parâmetros aqui do banco, onde a gente vai estar alterando, em geral aqui, o nome do banco, que é o JSF underline Prime Face, o usuário e a senha. O restante vocês podem às vezes deixar, que não vai, pelo menos por padrão, vocês não vão precisar alterar nada aqui. Beleza? Então, certo, pessoal? Então, uma vez feito isso, criado aqui o nosso repositório, nós estamos prontos para poder testar esse código, beleza? Então aqui, ó, para testar esse código, nós vamos fazer algumas coisinhas. Primeira, nós vamos vamos copiar aqui, ó, deu um Ctrl C no arquivo ctxw pattern frameworks JSF Prime Face .xml e vou colocar aqui nesse arquivo uma cópia aqui do arquivo anterior, só que aqui eu vou colocar apenas o seguinte: então, pessoal, aqui, ó, esse arquivo aqui, esse contexto do Spring na parte de teste, lembrando que eu coloquei aqui dentro da SRC Test Resource, ele é uma cópia do meu contexto do main, do meu projeto principal. A única coisa que a gente vai alterar aqui é o nome do arquivo, que eu coloquei aqui o teste, entre o frameworks e JSF, entre as minhas palavrinhas, coloquei entre hífen, e aqui no conteúdo eu vou alterar aqui o meu package, o componente scan, e colocar aqui no caminho, eu vou colocar aqui entre frameworks e JSF a palavrinha teste, beleza? Então isso daqui é para que eu possa trabalhar com o JSF com Spring dentro da minha parte de teste, dentro dos meus testes unitários, beleza? Só que eu quero deixar esse teste, esse contexto do Spring, trabalhar só dentro do teste, e ele não vai trabalhar dentro do main. Só que o inverso vai funcionar, ou seja, o teste enxerga o main, mas o main não enxerga o teste. Por isso que aqui eu estou importando o arquivo de contexto do meu projeto principal.
beleza? Então aqui, ó, essa é a única configuração que nós temos de fazer nesse carinha. E agora vamos criar aqui o nosso teste unitário. Aqui eu vou criar uma classe com o nome abstract database test. E o pacote org.pattern.frameworks. teste.jsf.primeface. E nesse arquivo aqui, pessoal, nós temos de colocar o código que vai ser responsável por carregar então aqui, ó, esse abstract aqui ele vai corresponder à minha classe abstrata, uma classe abstrata que ele vai carregar para nós o contexto que nós definimos aqui nesse arquivo do Spring na hora que eu executar um teste unitário. Então com isso eu vou conseguir fazer a injeção de dependência automática. Para que isso é importante? Esse repositório aqui, essa interface, pessoal, ele vai ser injetado automaticamente nos nossos testes unitários, sem que a gente tenha que fazer esforço nenhum. Então isso vai facilitar muito a nossa vida, beleza? Eu vou criar aqui agora uma classe com o nome category repository test e vou colocar isso dentro do meu pacote repositórios. E o código que a gente vai colocar aqui é o seguinte. Então, para andar aqui um pouco mais rápido, aqui eu estou colocando que a minha categoria repositório está herdando o abstract database test, que é o abstract que nós criamos anteriormente. Então, na hora que eu executar esse teste unitário aqui, pessoal, ele vai automaticamente carregar o contexto do Spring. Esse @inject aqui, pessoal, ele vai ser responsável por fazer o quê? Ele vai injetar uma instância para mim que seja do tipo iCategoryRepository, beleza? O que é uma pergunta que a gente pode fazer, pessoal? O Spring Data JPA, ele cria para nós uma classe concreta que implementa essa interface na hora que está levantando a aplicação, beleza? Então ele vai criar uma classe concreta que implementa esse cara. Então nós não temos de criar uma classe que implementa uma classe concreta correspondente a essa interface, porque ele já vai fazer para a gente automaticamente, beleza? Então, meu teste unitário aqui, eu vou simplesmente pegar o meu repositório e vou dar um find all. Ele vai trazer para mim todas as categorias. Eu guardo aqui na lista de categorias e peço para imprimir para mim essa lista, beleza? Um ponto importante, pessoal, que eu estou trabalhando aqui com Log4j. Então é importante vir aqui, ó, e dentro do src main resource, criar aqui um arquivo log4j.xml. E nesse arquivo aqui, coloquem o seguinte conteúdo. Então, ó, aqui eu estou definindo, de forma que bem breve, o nome do arquivo que a gente vai logar informações. Então, pessoal, quem tiver dúvida sobre Log4j, pode postar aí no... mandar e-mail, ou postar aí junto do YouTube, que eu vou estar sempre à disposição. Então aqui eu estou colocando que eu vou logar informações do console em um arquivo que vai estar dentro da pasta target com esse nome aqui, e vou estar logando informações do meu projeto do org.wpattern.frameworks a nível de debug. Se vocês tiverem dúvidas sobre o processo de log, pessoal, num projeto novo de vocês, a única coisa que vocês têm de preocupar efetivamente, as duas únicas, é colocar aqui o pacote base do projeto de vocês e aqui
colocar o nome do arquivo que vocês querem que seja o de log. Então só com isso daqui o nosso projeto já deve, em tese, funcionar. Vamos ver se ele vai efetivamente funcionar aqui agora. Então, ó, cliquei aqui para executar, vou clicar aqui em depurar. Vou executar isso aqui como teste unitário, como JUnit, vamos ver se ele vai mostrar as informações. Opa, então aqui ó, mostrou pra gente. Aqui mostrou, ele cortou um pouco os dados, porque o console aqui estava limitando em 80 mil caracteres. Deixa eu executar novamente, para vocês poderem ver. Então aqui ó, pessoal. Então aqui eu executei o meu teste unitário, ele trouxe para mim as minhas 8 categorias que estavam no banco, beleza? Então aqui ó, se eu colocar um breakpoint aqui, nós podemos observar as nossas 8 categorias que estão no banco, beleza? Então com isso aqui, pessoal, ó, só com esse procedimento nós já estamos conseguindo acessar o banco de dados. Super simples e super rápido, beleza? Então pessoal, eu vou finalizar aqui o vídeo dessa parte por aqui. No nosso próximo vídeo eu volto simplesmente finalizando a criação aqui das entidades, dos repositórios e realizando o teste unitário desses repositórios. Ou seja, aqui ainda nós temos 2 tabelas de produtos e usuários, products e users, que eu preciso também realizar o mesmo procedimento que eu fiz aqui de categoria. Mas uma coisa já é certa, agora o procedimento de criar isso daqui é super simples e rápido, uma vez que a gente já está com o projeto configurado, beleza? Então até o nosso próximo vídeo, um abraço pessoal, estiverem gostando aí, deixem o like aí de vocês, compartilhem, se não estiverem gostando também deixem o dislike e as sugestões que vocês acham interessante aí para o material melhorar. Um abraço e até mais.